Oi, boa noite para todo mundo. Bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade, a gente vai tirar possíveis dúvidas de que quando a gente descobre que tá grávida, quais são as primeiras dúvidas que surgem, né? A nossa convidada já deve estar conectando para a gente bater um papo super descontraído sobre esse assunto. Vamos aguardar um pouquinho. Ó, a doutora já conectou. Ela está aguardando, conectando. Oi, Oi, boa noite. boa noite. Botar o filtro da beleza aqui, né? Bota. Olha, eu Final vim do de dia a gente vermelho. merece Ó, ficou bem. filtro da beleza. Botei os Pronto. borboletinhos errado. Doutora, seja muito bem-vinda. Eu vim de vermelho para poder combinar contigo, tá? Eu não sei se acho que começa te apresentando um pouquinho para o pessoal. Então tá. Oi, meu nome é Mariana, Mariana De Luca. Sou ginecologista obstetra aqui de Florianópolis, apesar do sotaque. Estou aqui em Florianópolis. E eu aceitei o convite da Aline, né, que só chama gente de peso aqui para participar, né? Minha amiga Pri, que já veio aqui, muito querida, e para a gente conversar um pouquinho sobre gestação, né? Bom, a doutora tá nervosa, eu vou avisar o pessoal. Então, ela tá debutando. Tô Fiquem debutando. super à vontade, né, doutora? Se tiver alguma dúvida, se quiserem mandar mensagem, se quiserem mandar uma mensagem tipo, doutora, tá muito bem, tá tudo ótimo. Fiquem à vontade, é para ser descontraído mesmo. Ó, já tem gente, a doutora Glaucia elogiando, que nós estamos de vermelho. Bom, É, doutora Mariana, vamos começar. vamos. Quais são os exames que a gente pode fazer para descobrir se está grávida? Tá, então, quando a gente desconfia que tá grávida, um atraso menstrual, que a gente geralmente fala, né? A gente pode fazer o exame de urina, que é aquele exame que a gente faz na farmácia, ou a gente pode fazer o exame de sangue, né? Tá. Os dois são confiáveis ou o de urina ele é menos confiável? Os dois são super confiáveis, né? A tecnologia hoje em dia dos dois é bem confiável, né? Hoje em dia a gente tem até na farmácia aqueles que falam mais ou menos as semanas, né? Porque o que a gente tinha antes da farmácia, ele só tinha as listrinhas, né? Que dizia se estava positivo ou não. Mas agora a gente tem até uma marca que já diz que tem mais 4 semanas, menos 4 semanas, e ajuda um pouquinho mais para os curiosos ou as tentantes que estão super controlando ali. As temidas listrinhas, né? É. Doutora, e o que é o exame de sangue é chamado beta-HCG, né? O que é o beta-HCG? O beta-HCG ele vai quantificar, né, uma substância, um hormônio que é liberado pelo embrião quando ele começa a formação. E ele vai aumentando, né? Ele aumenta bem rápido, né? A gente fala que até a 10ª semana ele vai aumentando exponencialmente, que a gente comenta. E depois ele vai estabilizando. Então, é um exame extremamente confiável. O que acontece é que, às vezes, hoje em dia as mulheres são super as tentantes, conseguem descobrir muito cedo. Então, às vezes, elas fazem o beta e o beta dá assim, pouquinho, assim, um valor de 50. E aí fica aquele medo: será mesmo que eu tô grávida? Aí pode ser que seu obstetra peça para você repetir em 2, 3 dias esse beta. Se você tiver grávida, ele tem que aumentar. Não tem como ele diminuir ou ele ficar estável, tá? Tá, tá. Doutora Mariana deu positivo. Gente, tem um gato aqui também. Além das duas crianças, tem um gato. Bota ele na live. Doutora É. Mariana, vamos contar que deu positivo, tá? Tô grávida. Uhum. Enlouqueci, eu preciso marcar o obstetra, eu já marco o pediatra, já marco o parto, já escolho o hospital, o que eu preciso fazer de primeiro? Descobri que eu tô grávida. Calma, né? Primeiro, calma, respira. Que com o tempo você vai absorver essa gestação. Eu acho que o mais importante é você começar. Se você não se preparou, né? Existem mulheres que se preparam, fazem uma consulta que a gente chama pré-gestacional e se organizam um pouquinho antes de engravidar. Mas se por acaso com você não foi isso, foi um susto, ou então pensou que ia demorar mais um pouquinho e foi na primeira tentativa e engravidou. Acho que o mais importante é você procurar um médico, um obstetra,
para ver se vocês vão ter a mesma afinidade, pensar um pouco e se preparando para essa gestação ser mais adequada, né? Então, provavelmente na consulta o obstetra, ele vai te pedir os primeiros exames que a gente pede no começo da gestação, que ali a gente vai avaliar se você tem alguma imunidade para algumas doenças, se você tem alguma doença que é perigosa ou que tem que tratar durante a gestação. Vai avaliar também, é super importante, as vitaminas, né? Para a gente conseguir fazer uma suplementação adequada nessa gestação. Então, o mais importante, sem dúvida, é você tentar agendar uma consulta com o seu obstetra, tá? Tá. O que a gente sempre fala é que se essa mulher conseguir se preparar para engravidar, planejar, começar o ácido fólico 3 meses antes de engravidar, que tem os artigos que falam que seria o ideal para ajudar na formação do tubo neural do embrião, que no futuro vai ser o sistema nervoso desse bebezinho, né? Mas se por acaso você engravidou e não sabia, você começa rapidinho, tá tudo certo. Tá. Então, manter a calma. Primeira coisa, marcar um obstetra, né? Procurar um obstetra de confiança para iniciar, então, aquele famoso pré-natal. Sim. Tá. Né? E o que é esse pré-natal? Tá. O pré-natal, você vai ter uma consulta com um obstetra, que ele vai tentar te avaliar uma vez por mês de início, né? Depois ele se torna quinzenal e no finalzinho semanal. No finalzinho, assim, aí eu vou puxar um pouco pro lado que a maioria dos obstetras hoje em dia segue, né? Que é de deixar essa gestação evoluir, de não agendar uma cesárea, deixar ser a hora do bebê. Então, como a gente não sabe a hora que o bebê vai querer nascer, tem que ser no finalzinho consulta semanal, tá? E no consulta do pré-natal, o mais importante é você ter um diálogo muito aberto com o seu obstetra, né? Então você tem que ver se alinha mais ou menos o que você pensa para o seu parto, que é mais ou menos o que você pensa de acompanhamento para aquela gestação, né? Então, se um obstetra que olha a sua parte de vitaminas, de nutrição, que veja se você pode continuar praticando uma atividade física ou não, né? Que se importe também com a atividade econômica, questão de trabalho da paciente, é super importante, porque algumas gestantes acabam tendo algum trabalho que pode botar em risco a gestação, então a gente precisa avaliar isso tudo, né? Então, assim, eu falo que a primeira consulta do pré-natal não pode ser uma consulta de 15 minutos. A primeira consulta do pré-natal tem que ser aquela consulta de hora, né? Porque é Tá. muita coisa para a gente saber, né? A gente tem que saber história familiar, se na tua família tem algum certo tipo de doença que pode influenciar também na sua gestação, né? Se você fez alguma cirurgia, se não fez. Então, fatores de risco, além do exame físico, né? Então, é muita coisa. Tá, eu tô rindo porque normalmente a gente questiona quando chega, pergunta para a secretária. É uma consulta, primeira consulta de pré-natal, aí eu digo, vai demorar. Ah, vai Porque demorar. demora, é um monte de questionamento, é um monte de dúvida, né? Então a gente sabe que esse processo, essa consulta realmente é um pouco maior. Doutora, e é imprescindível o pré-natal. É imprescindível, né? Isso daí não é uma questão de que está na moda, que tem que ser, é uma questão da OMS, uma questão do Ministério da Saúde, né? Que toda mulher deve ter um pré-natal. Tem o direito de ter um pré-natal, né? Então, se você não tem condição de ter no meio privado, então você tem que procurar a sua unidade básica de saúde mais perto da sua casa. Fez o beta, estando beta positivo, você já pode iniciar o seu pré-natal na unidade básica, tá? E é um direito de toda mulher. E é super importante, né? Você tem que pensar não só na mulher, mas também nesse feto que está formando ali. Tá. Doutora, então vamos começar assim um bate-bola. Eu jogo um bate para ti, tu me responde se sim, não, talvez, gera uma dúvida. Quem sabe? Quem sabe? Ó, eu tenho que parar todo e qualquer medicamento que eu esteja tomando ou que eu precise tomar, dor de cabeça, qualquer medicamento, quem está gestante tem que parar? Tá, não é bem assim, né? Algumas medicações a gente pede realmente para a gestante parar. Mas, principalmente, se essa mulher faz algum tratamento, então, de uma doença de base, uma doença crônica, alguma coisa, a gente tem que avaliar. Tá? Muitas vezes a gente vai trocar aquela medicação, ou muitas vezes a gente vai manter aquela medicação. Então, eu vou dar um exemplo. Uma mulher hipertensa. Então, ela descobriu que está grávida, ela não vai tomar mais a medicação? Não.
A gente vai ver qual é a classe daquele antipertensivo dela, ver se é permitido na fase que ela está na gestação, e se não for, a gente vai trocar. Então, nunca suspende uma medicação, principalmente se algum tratamento, sem conversar com o seu obstetra ou com o médico que acompanha essa doença, esse tratamento, né? Então, por exemplo, você toma alguma medicação para depressão ou você tem um grau de ansiedade forte e descobriu que está grávida. Então, às vezes, a gente pega paciente que suspende do nada, não conversa com o psiquiatra que está acompanhando, e aí chega lá no consultório com um efeito rebote muito pior. Então, calma. Primeiro, vamos ver se tem essa necessidade. A gente pode manter essa medicação. Se a gente não puder, não tem problema. A gente vai tentar achar outra para substituir e ajudar você no que essa medicação te ajudava. Tá. Doutora, minha depilação a laser tá marcada para daqui 1 mês. Cancelo? Ai, depilação a laser, né, gente? Assim, algumas coisas vocês vão ver que não existem tantos estudos mostrando se tem efeito deletério para essa gestação para o feto, né? É lógico que principalmente se você for fazer depilação a laser em região inguinal, é pior, né? Então a sensibilidade da mulher fica muito alterada, né? Mas, por exemplo, já vou te interromper assim, dar algum exemplo, escova progressiva. Escova progressiva é uma coisa que não existe estudo, né? Porque na verdade não é muito liberado. Então, assim, não faz, amiga, porque a gente não sabe o que pode causar, né? Então a gente você vai ver que eu até falo assim, olha, difícil é você achar alguém que queira fazer uma depilação a laser em você, alguém que queira fazer uma progressiva. Porque o profissional, a maioria, quando fala a palavra grávida, eles fogem porque tem um pouquinho de medo, né? Tá. Academia. Todo dia eu vou na academia, puxo um ferro pesado. Então, a atividade física é uma coisa muito legal para se falar. Tem aquelas histórias de que grávida não deve fazer exercício. Não, gente, não é bem assim, porque atividade física é super importante na gestação, tá? E principalmente se a mulher tem aquele ritmo super de tipo, igual você falou, eu vou todo dia para academia. Imagina, do nada ela vai parar. Do nada ela ficou grávida, os hormônios estão super. A HCG está subindo, a progesterona também está alterando, então é uma confusão para a cabeça e para o corpo dessa mulher que se ela para a atividade física de uma vez só, ela às vezes pode até ficar um pouquinho triste, um estado meio deprê, sabe? Então, o ideal é isso, você começar o teu pré-natal e conversar com o seu obstetra. Se você tiver alguma questão no seu pré-natal que é aconselhável você não fazer atividade física, não fazer muito esforço, o seu obstetra vai conversar com você. Tô tendo algum sangramento, ou o saquinho gestacional tá tendo algum descolamento. Aí o seu obstetra vai falar, olha, vamos dar um tempinho até absorver bem esse coágulo ou diminuir esse descolamento, né? E ele vai conversar com você. E a outra questão também, que é super importante, que se você faz atividade física e está grávida, é muito importante você fazer uma atividade física com um bom orientador, um profissional naquela área, né? Então, um instrutor físico ou um fisioterapeuta, alguém que entenda do que está fazendo. Porque desde que a gente descobre que está grávida, é um mundo novo, né? E o nosso organismo produz algumas substâncias diferentes, né? A gente fala que as articulações é como se alguém botasse muito óleo nas articulações, fica tudo muito molinho. Então, se você fizer uma atividade física com alguém que não está capacitado para orientar uma gestante, talvez o resultado não seja tão positivo, né? Então, às vezes tem gestante que faz alguma lesão de articulação, né? De musculatura, né? Então, assim como a atividade física, uma outra coisa que é super importante fazer com quem... Eu vou entrando dos meus 10 e vou falando, hein, Aline? Com quem é habilitado para gestação é fisioterapia pélvica, né? Então, faça com um bom fisioterapeuta, que seja muito voltado para essa parte uroginecológica, tá? Tá. Doutora, eu posso comer tudo que eu quiser? Tá, você quer que eu comece a falar o que pode e o que não pode? Vamos lá. Eu tenho que parar de comer alguma coisa ou não? A gestante hoje em dia consegue se manter a gestação e comer, por exemplo, sushi? Tá, então vamos lá. O sushi é o polêmico, né? Tem polêmicas. O sushi é bem polêmico. Então vamos para as polêmicas. Na verdade, as pessoas pensam que o sushi está muito relacionado com a imunidade ou não para a toxoplasmose, né? A toxoplasmose está mais relacionada, o causador dela, que chama na medicina, é o Toxoplasma gondii, e o vetor dessa doença, que é quem transmite, é a urina e as fezes do gato.
tá? Então, a gente pede para essa gestante que não tem imunidade para toxoplasmose, para ela evitar de comer comida crua que venha da terra. Então, tipo, folhas, verduras, frutas que você não consegue descascar. Então, para ela evitar, né? Ou se comer, lavar muito bem e descascar, tá? Mas, novamente, isso é uma questão que o seu obstetra, na primeira consulta, ele vai avaliar, ele vai te pedir esse exame de sangue da toxoplasmose, né? A gente pede geralmente para avaliar a imunoglobulina G, imunoglobulina M, e ele vai conversar contigo. Olha, o seu resultado deu que você tem imunidade, ou não, você não tem imunidade. Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Sobre alimentação, uma questão super importante é que hoje em dia, cada vez mais, a gente, na medicina, a gente se preocupa com a qualidade da alimentação dessa paciente. Então, se você comer muita besteira, você não vai estar ajudando o seu bebê a desenvolver, né? Então, assim, mas o meu bebê tá super gordinho, tá? Mas às vezes ele só tá gordinho. Ele não tá desenvolvendo parte muscular, parte óssea, parte neurológica, né? Então, uma dieta balanceada, rica em proteína, em verduras, isso é muito importante, tá? Tá. Doutora, minha tatuagem. Eu queria tanto fazer uma tatuagem. Amanhã eu tô grávida. E agora? Espera, né? Até porque depois que o bebê nascer, você vai querer mudar, você vai querer tatuar o nome do bebê. Então vai mudar. Espera a Espera um tatuagem. Tá. Uma coisa que a gente não falou que não pode é álcool, né? O álcool a gente não pode nadinha. Porque Tá assim de existe vinho, coisinha. Nada. Não, existe uma síndrome que pode dar em relação ao álcool no recém-nascido, no feto, né? Que a gente não consegue passar com segurança para a grávida se isso seria causado por uma tacinha de vinho ou por uma garrafa, né? Então, nenhum médico pode te dar segurança de tomar álcool. Então, o ideal é você evitar mesmo, tá? Tá. Doutor, o meu botox está vencido. Eu tô já com 6 meses de gestação. Ele está... Não dá mais. E agora? Isso é triste. Isso é triste. Não pode, né? Não pode eu mais até botox. Eu até olho fazer propaganda das minhas coisas. Eu fiz até um de carona com a doutora Mari, com a minha sócia linda, maravilhosa, a doutora Luciana. E a gente falou algumas coisinhas de tratamento de estética que pode e que não pode na gestação, né? Infelizmente, Dicas, botox então. não pode, tá? Assim como o preenchimento também não pode, tá? Porque também não existe esses estudos de segurança que você pode usar e não vai causar nenhum problema com a gestação. Ou se tiver alguma complicação e aí a tua dermato quiser precisar fazer algum tratamento, às vezes elas não podem fazer porque essas medicações não são autorizadas, né? E não tem segurança em grávida. Tá, então, sem botox. Sem botox. Pintar o cabelo, doutora. Então, pintar o cabelo também é outra polêmica. A gente fala que, de repente, evitar no início da gestação algumas químicas seriam melhores. Porque no início é a fase de formação daquele embrião. Tá? Eu me perdi aqui porque eu estava lendo que a Gal estava escrevendo. Eu vi também, tipo, ela é justa causa, ela sabe do que tá falando. Não, e a Glau é paciente VIP, então ela tem que ir, né? E obstetra, então ela tem direito aqui na live. Então a gente pede para evitar no começo, mas é lógico que o que a gente tem que evitar mesmo é qualquer tipo de química que tenha chumbo, né? Que tenha amônia, né? Então, evitar, assim, que o máximo que você puder de tratamento com essas substâncias no couro cabeludo, que é onde tem a maior absorção, né? E aí, se você tiver muita necessidade de pintar, de repente espera ali o segundo trimestre, que as coisas estão mais relax e faz. Prende o cabelo, coloca um lacinho, faz alguma coisa. Mas depois do segundo trimestre dá pra fazer alguma coisinha, porque, né, grávida quer tirar foto, então, né? Então tem que ficar bonitona mesmo. Tá. Doutora, dirigir, grávida pode dirigir até o nono mês? Pode, né? O que o seu obstetra vai conversar com você é sobre a questão de se você está tendo algum mal, né? Então, por exemplo, tem umas pacientes que às vezes fazem lipotímia, que é quando a pressão baixa muito rápido, dá sensação de desmaio. Então, às vezes, esses momentos e essas situações podem se tornar mais frequentes no terceiro trimestre. Então, a gente tenta pedir para evitar dirigir sozinha ou longas distâncias, né? Tô rindo que a doutora Inês botou... Mas fazer botox aos 60... Mas o que fazer aos 60 se já estão fazendo botox aos 30? Ih, doutora, antes dos 30, doutora.
Ih, antes. doutora. É um vício esse negócio de Ô, botox. doutora Mariana, andar a cavalo pode? Então, o cavalo é que nem a questão da atividade física, né? Não existe uma coisa que impeça você andar de cavalo. Mas a gente fala para se você tiver alguma restrição, que o obstetra novamente vai te pedir, né, para evitar por conta do impacto. Mas não é só o cavalo, é qualquer outra atividade. E é lógico, assim, ó, eu não ando de cavalo, ando muito mal e vou resolver andar, fazer uma cavalgada longa, não vai dar muito certo, né? Então é Tá. diferente daquela mulher que já tem um hábito, né? Tem uma certa costume de andar a cavalo. Tomar café, doutora, posso? Tomar litros de café de dia, que eu gosto? Não, não. Não? A gente evita, né? Qualquer bebida que seja estimulante pode passar para o feto e a gente tenta evitar, tá? Tá. Nada assim. Eu não gosto de extremismos, né? Já sentiu que eu não sou das polêmicas. Não. Então a gente pede para evitar a cafeína, assim como o energético também, né? Porque são bebidas estimulantes. Mas eu entendo também que às vezes a gente fica muito sonolenta na gestação, então vamos tentar primeiro, a gente fala um descafeinado, mas também não adianta descafeinado e tomar balde descafeinado, né? Não dá. Eu vi que alguém agora perguntou dos chás. Eu sabe que eu Já falo do colocou. chá? O chá preto também é estimulante, o shima, né, que o pessoal no sul tem muito hábito, também é estimulante. Então, e também pode a quantidade de vezes aumentada de cafeína também pode alterar a questão do crescimento do feto, que a gente chama de restrição de crescimento. Então, o que é o ideal? Eu falo assim, chazinhos mais tranquilos, um chazinho de hortelã, camomila, frutas vermelhas, sabe? E deixa o canela pro terceiro trimestre, quando a gente quiser entrar em trabalho de parto, entendeu? Tá. Usar salto alto. Meu salto agulha 14. Olha, gente, eu já tive 2 gestações e em todas eu usei salto alto e dancei até o chão, então eu não E sou tá muito maravilhosa. parâmetro. Pronto. Então, Mas a questão é, se você tem destreza com salto, pode usar. Mas se você tem mais. Porque o equilíbrio da gestante, o que acontece? No primeiro trimestre, nem tanto, mas no terceiro trimestre, você tem que pensar que você vai ter a barriga. Então, seu centro de gravidade vai mudar. Então, sim, a gente fala, eu estava brincando da questão do salto alto, mas a gente fala para tentar usar sapatos que te dê mais estabilidade. Então, às vezes, um salto muito fino que não vai te dar estabilidade, você pode virar, torcer o pé, né? Então, por isso que às vezes a gente escuta assim, às vezes o pessoal mais velho fala, gestante não pode usar salto alto. Mas é justamente por essa questão, pelo centro de gravidade e para te dar mais equilíbrio. tá. Tá? Bom, a Tânia perguntou antes um pouquinho, quantas consultas do pré-natal são ao total, doutora? Não existe um número certo, né? Mas a gente fala que o ideal seriam 10 consultas, né? E eu até brinco com as minhas pacientes que tem que ficar pelo menos 10 para ficar bem bonito, porque quando o bebê nasce, na certidão de nascimento, que a gente chama de DNV, que é a declaração de nascido vivo, tem escrito quantas consultas de pré-natal. Eu falo, pré-natal meu tem que ter no mínimo 10 ali marcado bem bonito, né? Tá, Mas vai não. depender do quão cedo ela começou esse pré-natal, né? Lógico que uma paciente começa, uma grávida que começa o pré-natal com 20 e poucas semanas, com 30 e poucas, não vai ter esse número, né? Não Mas vai a gente conseguir. pensa que se você começar, assim, né, no primeiro trimestre, você vai ter em média umas 10 consultas. Tá. Bom, doutora Mariana, eu fiz alguns questionamentos que tínhamos de dúvidas, que a gente foi angariando aí de dúvidas do pessoal que segue ou que deixou em caixinha de perguntas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser colocar aqui rapidinho, fica super à vontade. Caso contrário, o Insta da doutora Mariana tá sempre cheio de informações. Ela tem um quadro chamado de Carona com a doutora Mari. E ela está sempre conversando com alguém, está sempre tirando dúvidas em geral de todos os assuntos, podem seguir. E, doutora, te agradecer, então, eu acho que o debut foi muito rápido, tirasse de letra. Foi Sim, muito. foi muito rápido. A gente não falou do cigarro, mas o cigarro também não pode, gente, tá? Boa. O cigarro, ele é proibido na gestação. Então, se você. É lógico que assim, é muito fácil falar é proibido. Se você tiver alguma dificuldade, você é fumante, se descobriu grávida, procura uma ajuda, né? Existem médicos que podem te ajudar nessa questão pra gente parar de fumar. O cigarro Tá, pode atrapalhar na questão da placenta, no crescimento também do bebê.
Tá. A Diala colocou aqui. Precisa preparar o corpo com alguma alimentação especial antes de engravidar? Além do metilfolato, doutora, precisa? Então, hoje o ideal a gente fala isso, a gente ter essa consulta pré-gestacional para a gente tentar equilibrar, né, as vitaminas, então avaliar como é que tá o ferro, como é que tá a vitamina D, vitamina B12, né, questão de imunidade da paciente. Então, a gente trabalha hoje em dia muito associado com um bom nutricionista, né? Então, aquela paciente que às vezes tem uma dificuldade, tem hábitos alimentares um pouco mais restritos, a gente pode tentar, junto com o nutricionista, equilibrar, né? Essa mulher, para quando ela engravidar, ela receber essa gestação, esse embrião, a formação desse embrião mais saudável, né? Porque o corpo é fundamental nessa fase. Tá. A Mai colocou aqui, fala sobre Covid gestante. Queres dar uma pinceladinha no cuidado ou tu prefere não entrar em polêmicas atuais? Não, é porque é muita coisa, assim, né? Mas assim, olha, o que eu posso dizer do Covid, assim, é que o Covid tá aí e vai ser difícil a gente, às vezes, não entrar em contato. Eu acho que hoje em dia a maioria dos obstetras já teve em todas as fases da gestação alguma gestante que teve contato com Covid. Ou no primeiro, no segundo, terceiro trimestre e até no parto, né? A gente sempre fica mais atento, né? Graças a Deus a gente tem tido poucas gestantes durante a gestação com complicações por conta do Covid. É lógico que a gestante já está no pré-natal de alto risco. Então, às vezes, ela é mais asmática, é uma diabética, obesidade, uma cardiopata grávida e contrair Covid, ela vai ter risco, mas independente dela estar grávida, ela já teria, né, esse risco. A gente toma um pouco mais de cuidado. A gente tem se preocupado bastante com a questão do Covid, ele ser um vírus que estimula a formação de coágulos, que a gente chama de trombos na gestação. Então, a gente toma um pouquinho mais de cuidado, fica um pouquinho mais atenta a isso, porque a gestação e o puerpério são estados pró-trombos, né? Que a mulher se encontra. Então, a gente tenta tomar um pouquinho mais de cuidado sobre isso, tá? Mas não existem muitos protocolos, porque é uma questão muito recente, né? Tá. Mas a gente depois pode convidar algumas pessoas para falar, né, Aline? Não um tema Boa legal. ideia. Doutora, a Stefane colocou quais chás são recomendados? Ai, é porque assim, não vou conseguir falar de todos os chás, né? Mas o que a gente tenta evitar são Dois. pretos. Tá. A gente tenta evitar chá preto, chá muito estimulante. E como eu te falei, a canela, ela é legal só pro final da gestação, porque ela estimula. E no começo da gestação, vai no chazinho da Relax, vai no camomila, vai no hortelã, frutas vermelhas, pêssego. Agora eu não tô me lembrando. Tá o que ótimo, a gente não estimula... outro que a gente não gosta muito é o chá verde, porque ele é diurético. E a gente não estimula nada muito diurético para grávida. Tá. RH, a Ana colocou, RH negativo é complicado ainda nos dias atuais, nos dias de hoje? Não. É só você começar o pré-natal cedo, fazer tipagem sanguínea, porque na verdade o RH negativo, a gente tem que ver o RH do seu parceiro, né? Isso que é a incompatibilidade que a gente chama. Então, a gente, na verdade, vai avaliar e vai ter conduta. Se você for RH negativo e teu parceiro for positivo, vamos avaliar durante o pré-natal, aí o seu obstetra vai conversar com você. Agora, se de repente você é RH negativo e o seu parceiro também é RH negativo, nada muda, né? Tá. Bruna colocou, quantos ultrassons são recomendados na gestação? Ixi, essa daí me pegou de jeito, né? Existe o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, pela OMS, e o que a gente tenta fazer no dia a dia, né? Tem lugar... É porque, assim, a política de saúde pública, ela não consegue oferecer muito ultrassom para a população toda, que é muito grande. Então, ela fala que pelo menos o ultrassom, o morfológico do primeiro trimestre, que é aquele que a gente avalia a translucência no cal, que é a medidinha da nuca, presença do osso nasal e do ducto venoso, seja realizado. É lógico que se você conseguir fazer um pré-natal com um pouco mais de recurso, a gente faz mais ultrassons, né? A gente faz esse, sem dúvida, o morfológico do segundo trimestre, que é bem importante. E conforme o seu caso, vai sendo avaliado, né? Uma hipertensa, às vezes, tem mais necessidade. Uma paciente que apresenta, às vezes, uma placenta numa posição de favor mais baixa, vai ter mais necessidade de controle, né? Ou um controle de crescimento do feto. Então, vai tendo esses viés, assim, né? Tá. Bom, acho que a gente vai... Vamos perguntar mais uma que está aqui. E aí, depois, fiquem super à vontade para enviar para a doutora Mariana as perguntas. Porque senão, né, doutora, a gente vai ter bastante assunto. Esse assunto que viu que para a gente montar 2, 3, 4, 5
10 lives, porque vai ter. A gente sempre tem bastante dúvida. O Herbert colocou sexo. Vamos finalizar boa. Essa é boa. Essa é boa. Sexo pode até que mês. Não, pode sempre. Na verdade, Pode é o seguinte, se você não tiver nenhum fator que te impeça ter relação, às vezes uma placenta que está baixa, com um sangramento, às vezes seu obstetra pode pedir para você não ter relação, evitar, né? Mas fora isso, vida sexual normal, né? Uma coisa que a gente comenta muito, que tem muita grávida que fica com um apetite sexual, com desejo muito aumentado. Então, não tem problema. Pode ter relação. Inclusive, às vezes tem aquela gestante que está esperando entrar em trabalho de parto e não entra, a gente estimula a ter relação, né? Porque ajuda, sim, a entrar em trabalho de parto, né? O espermatozoide, ele pode estimular ali a questão da progesterona e estimular a entrar em trabalho de parto. Então, eu não sei se foi um homem ou uma mulher que perguntou, mas enfim, foi um homem. Então, se a sua parceira tem um apetite sexual, tem vontade, não tem nada que contraindica, pode ter relação à vontade. Até o final. É. Bom, a Jaque também fez outro questionamento sobre descolamento, que esse também eu acho que é um assunto bem grande quando a gente fala quais os cuidados de descolamento da placenta, os cuidados que uma gravidez de risco podem causar. Seria super ideal para uma próxima live, quem sabe. E aí eu vou deixar, então, eu vou até anotar aqui quem é, e aí depois a gente responde para ela para não estender muito, tá, doutora Mariana? Que eu sei que tu tem compromisso, então a gente já tá no tempo bem legal até para ti. Tá bom? Doutora Mariana, muito obrigada por esses minutos. Eu que agradeço a participação. O convite, né? Super concorrido aqui estar nesse programa maravilhoso com a Aline, né? A Aline me convida mais vezes, hein? Arranja um buraco nessa agenda aí. Não, vamos lá, eu vou. E tomara que o projeto vá de vento em popa, porque informação nunca é demais, né? Informação de qualidade. O nível dos convidados está cada vez melhor, então eu acho que isso é importante nos dias de hoje, né? E bora fazer mais lives, assim, tá me botando no ritmo bom, tô gostando. Vamos, sabia que tu ia gostar. Bom, sigam a doutora Mariana, então, no Insta, tem muita informação. Sigam o De Carona com a doutora Mari, que também é um projeto muito legal, muito moderno. E obrigada, então, por quem entrou. Daqui um pouquinho a gente já coloca no podcast, tá, doutora Mariana? Então, também pode escutar fazendo academia, andando no trânsito, dá para escutar o podcast com a nossa entrevista. Tá bom? Ótimo. Então tá. Um super beijo. Obrigada, beijo, viu? gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo Tchau, convite. tchau. Tchau.